Anomalias da visão, correção dióptrica. Sobre as anomalias da visão, destacamos as refrações. Né? No caso, existe, entre outras anomalias também, que a gente já comentou, que é provocada por aberrações esféricas, aberrações cromáticas, né? Mas a gente vai se atentar mais às anomalias provocadas pela refração, tudo bem? Então, emetropia. O que seria a emetropia? Seria a condição normal de projeção da imagem sobre a retina, né? Esse é o estado refrativo normal do olho. Com o olho não acomodado, os raios paralelos que incidem na córnea, certo? Ou raios divergentes que penetram no mecanismo refrativo do olho, são focalizados exatamente na retina. Então é a condição normal, né? No caso aqui de projeção de imagem sobre a retina, que é essa aqui, certo? Então, nesse sentido chamamos de emetropia. O que seria as ametropias, né? Que são desvios do estado emétrope e se classificam em 4 grandes categorias. Então aqui no caso seria, miopia. A miopia é a imagem é focalizada antes da retina, tá, pessoal? A correção da miopia se faz através de lentes divergentes. A miopia ocorre por efeitos de refração que se torna excessivo ou por defeito de curvatura da córnea ou do globo ocular. A correção com lentes divergentes é simples. Então veja, novamente aqui é a condição normal, certo? Onde o feixe de luz, no caso aqui seria a projeção de 2 feixes, né? Ele projeta normalmente aqui sobre a retina. Então é bom se atentar aqui na projeção dessa imagem, tá? Que é sobre a retina. No caso da miopia, essa projeção vai para antes da retina, certo? E aqui existem vários fatores, principalmente o que? A distribuição de cones e bastonetes é muito pouca aí, certo? Então a imagem ela é um tanto quanto distorcida, ela é pobre de cores e até mesmo de escopo, né, de mancha, que vai proporcionar um retorno da estrutura dos objetos, das coisas que vocês estão ali presentes no seu campo visual. Então, é necessário fazer alguma correção nesse sentido, tá? A correção para estabelecer uma nova projeção sobre a retina é justamente colocar à frente, né, do olho uma outra lente, no caso uma lente divergente, certo? Então aqui, aqui seria a correção. Se eu colocar uma lente divergente, certo? Esse feixe aqui que chega na lente divergente, ele vai se propagar um pouco mais acima. E essa aí no caso aqui ocorre a convergência, né? Essa convergência ela vai ser um pouco mais à frente, projetando agora novamente uma imagem sobre a retina, certo? Então, no caso, a correção para situações de miopia é justamente, né, você colocar à frente, né, uma outra lente divergente, tá? Tudo bem, pessoal? Então, basicamente a construção dos óculos, né, para estabelecer um óculos divergente ali, no caso, né, para efeito de correção daqueles casos de miopia existente ali. Então, vai ser necessário, primeiramente, também calcular essa dioptria por parte dessa lente, certo? Que está relacionada com a vergência, né? Então, essa vergência que vai determinar aonde exatamente deve ser projetado sobre a retina, certo? Então, aí por isso que tem o grau dos óculos ou das lentes de contato existentes para tentar aí corrigir essas projeções. Tudo bem?
Certo, pessoal? Vamos para mais uma correção. Então, novamente aqui, ó, situação de correção, situação normal. Veja que se a gente fizer uma projeção, né? Situação de correção da miopia, situação normal. Projeta exatamente na retina, certo? Hipermetropia. A imagem é formada atrás da retina. Então já ela não vai ser formada aqui antes, vai ser formada atrás. As imagens de objetos menos distantes podem ser focalizadas corretamente. Pode ser provocado por deficiência nos meios refrativos ou alteração na curvatura do globo ocular, certo? Então, veja, quando o objeto está longe de nós, por exemplo, uma pessoa está longe de nós, os nossos olhos eles estão relaxados, certo? Não está havendo contração por parte dos músculos ciliares, certo? Então, basicamente, a hipermetropia ela tem essa problemática de variação na espessura do cristalino, certo? Então, para efeito de imagens que estão longe, a projeção é essa aqui, uma projeção normal, certo? Mas quando a imagem ela está perto, a projeção já é para trás da retina, tudo bem? Então, para longe normal, para perto para trás da retina, porque não há o aumento nessa espessura para projeção sobre a retina, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Nós temos que utilizar uma outra lente convergente para ver se esse feixe de luz se projeta exatamente sobre a retina. Tudo bem? Então, pode ser provocado por deficiências nos meios refrativos ou alteração na curvatura do globo ocular. Certo? Então, qual seria a correção? Seria uma lente convergente, certo? Onde esse feixe de luz ele iria, né, convergir minimamente. Novamente aqui nós teríamos que fazer um cálculo de dioptria, né, para ver a divergência dessa lente, que deve ser colocado à frente dos olhos da pessoa para que haja uma projeção sobre a retina, certo? Não para trás da retina nos casos em que o objeto ou a pessoa, qualquer outra coisa, possa estar próximo a ela. Lembrando que para longe, esse cristalino está relaxado. Então, nesse caso de hipermetropia, né, a visão é normal. Mas para próximo, essa espessura aqui ela não aumenta. Então, a projeção da imagem ela vai ser para trás da retina. Tudo bem? Então, aqui se eu voltar aqui, cadê? Deve ter colocado aqui é caso normal e aqui é com correção, certo? Correção sobre a retina, tudo bem? Uma outra anomalia, a presbiopia. A presbiopia é um problema de visão comumente conhecido como vista cansada. Nela, a acomodação do cristalino é prejudicada pelo enrijecimento do músculo ciliar, não facilitando a visão dos objetos distantes. Então, pessoal, eu fico me perguntando, né, como é que esse músculo ciliar ele fica a todo momento se contraindo, né, e relaxando, né, a todo momento, porque, né, quando a gente está assim no dia a dia, a gente olha para longe, olha para perto, então esses músculos eles estão trabalhando constantemente, né, pessoal? No decorrer da sua vida aí, eles estão trabalhando constantemente. Então, por isso que a presbiopia é justamente a perda vamos supor, de rendimento da contração desses músculos ciliares, que estão ligados diretamente com o aumento e diminuição da espessura do cristalino, certo? Tudo bem? Então, quando esses músculos eles ficam enrijecidos, essa questão do aumento da espessura do cristalino, ele
ele fica comprometido, né? No caso, para que ocorra essa mudança aqui na espessura, certo? Então é por isso que a presbiopia também é considerada como vista cansada, que é justamente devido ao enrijecimento desses músculos ciliares existente aqui na borda do cristalino, que faz com que ocorra esse aumento de espessura para perto, certo? Ou então um foco maior para longe. Então aí o cristalino praticamente ele fica fixo nesse sentido. Então, consequência disso, projeções totalmente, né, fora da retina, na maioria dos casos, no que diz respeito à presbiopia, certo? Então, o que acontece é o seguinte: o que se pode perceber como imagem normal é justamente quando a pessoa está longe, porque aí esses músculos eles já estão enrijecidos, mas estão relaxados ali, certo? Eles não vão trabalhar no sentido de aumentar a espessura da lente. Então, para longe, ocorre quase a mesma coisa com a hipermetropia, certo? Para perto, que já é a problemática, porque essa espessura tem que aumentar. E quem faz esse papel é justamente os músculos ciliares. Nesse caso, eles já vão estar enrijecidos e não vai possibilitar com que isso aconteça. Então, a correção vai ser a mesma, né? Praticamente a mesma. No caso de presbiopia, é justamente uma lente convergente, né? Na tentativa de convergir ali o feixe de luz para ser projetado aqui sobre esse feixe. Aqui é só um exemplo de dois encontros de feixe, né? Que tá aqui projetado sobre o centro óptico, que forma exatamente aqui com esse feixe corrigido, que está empontilhado, né? A imagem sobre a retina. Tudo bem? Estigmatismo é a formação de imagem com efeito de lente cilíndrica. A causa mais comum é a deformação de um dos raios da curvatura da córnea. Sua correção pode ser feita por lentes de contato específico que atenda o problema. Então, o astigmatismo ele é feito por deformações, né, pessoal? Então, várias deformações poderão acontecer ali na curvatura da córnea, né, até mesmo do globo ocular, poderá haver alguma deformação, isso poderá gerar um astigmatismo, né? Então, que está muito relacionado com uma visão totalmente tortuosa ali, certo? Em alguns casos, a correção ela é justamente o quê? Ela é muito simples, que é justamente fazer uma lente para tentar corrigir essa deformação, considerando ali o meio, né, pela qual a luz vai passar, né, o tipo de lente, material, para poder corrigir pequenas deformações que possam estar por ali pela córnea, principalmente, para que possa ser projetado esses feixes de luz corretamente, certo? Então, o astigmatismo ele está muito relacionado com algum tipo de deformação, tudo bem?